Então, outro assunto, gente, muito importante. O terapeuta tá lá, a pessoa tá recebendo a sessão e o terapeuta tá lá, né, realizando essa sessão. E aí acontece aí um tema que eu quero falar com vocês: críticas e julgamentos, certo? É aí que muito terapeuta se queima também. O que vai acontecer? Como é que tem que ser a nossa postura? Gente, a gente vai ouvir tanta história, né? A gente escuta tanta história. Quem é reflexoterapeuta aí sabe do que eu tô falando. Quem quer entrar para a profissão sabe, né? Já vai sabendo que a gente escuta muitas histórias. E aí, porque as pessoas, elas buscam ajuda mesmo, né? Elas sabem que a gente está ali disposto a não é só massagem nos pés, não. Quando a gente vai falar da reflexoterapia, não é só apertar o ponto, não é só massagear o pé, né? A gente vai precisar ter toda uma base, não é só o protocolo, não é só ter um bastão de reflexoterapia e um mapa. As pessoas, elas passam por algumas dores que às vezes o terapeuta não passou. Às vezes as pessoas, elas se queixam de alguns problemas que para o terapeuta não é um problema tão grave assim. Porque o terapeuta está ali ouvindo tantas outras histórias, né? E aí é a hora que a gente precisa ter uma postura muito boa diante daquela situação toda, né? Então, por exemplo, ó, para entender um pouquinho mais na prática, vamos aqui num exemplo. Imagine que a pessoa, ela tem muitos calos. Ela chega lá, receber a sessão, né? E você olha lá no pé dela, nos dois pés, existem ali calos em todos os dedos, certo? Todos os dedinhos têm calo. O pé dela é viradinho, assim, ó. Os dedinhos é assim, né? Para baixo. E aí fica ali cheio de calo. E aí a gente sabe o quê? Que calos ali nos dedos são. Os calos ali nos dedos são mágoas, né? Alguns conceitos assim, bem endurecidos, mágoas, muita dor, gente. Quem tem muito calo, tá? Não é só o sapato, não. Quem trabalha com reflexoterapia, trabalha com essa parte emocional, né? Sabe disso. E aí vamos imaginar aqui que essa pessoa que veio com o pé assim seja uma jovem ou um jovem. E a gente conheça o pai e a mãe dessa pessoa. E a gente sabe que foi uma luta a vida do pai e da mãe. E aí agora tá aquele jovem ou aquela jovem ali pra gente atender, cheio de calo, cheio de mágoas a serem tratadas. Como é que eu vou me comportar, né? É aí que muitas vezes alguns reflexoterapeutas eles acabam errando. Dá bronca, julga, critica, quer falar para o jovem ali, né? Que por que aquela mágoa toda? Porque quando eu falo mágoa, gente, não estou falando que é mágoa lá do pai e da mãe. Mas às vezes a pessoa, porque cada dedo vai ter um sentimento, cada dedo tem uma emoção envolvida, tá? Não tô falando que calo nos dedos é mágoa do pai e da mãe. Não. Olha o contexto inteiro aí relacionado à mágoa, pensa numa história assim, imagina essa situação, e aí o reflexoterapeuta ficar pensando assim, poxa vida, né? Essa menina ou esse menino foi criado da melhor forma, deram o melhor que eles tinham. Como assim que é uma pessoa cheia de mágoas? Cheia de dores emocionais, deram o melhor para ele, pouparam de tanta coisa. Às vezes o casal até se permaneceu junto porque, né, é para criar ele ou para criar ela. E aí o reflexoterapeuta lembra, né, de todo aquele empenho do pai e da mãe, porque sabe da história, e aí tenta ali atender de uma forma como que o tempo todo como que meio que puxando a orelha do jovem, sabe? Meio que dando bronca, olha o que você tem, olha o pai que você tem, olha a mãe que você tem, dentro de um contexto assim, entende?
Esse negócio de bronca não é só aí numa situação assim, sabe, gente? Eu já vi gente com medo do terapeuta, porque não bebeu água na semana. Não bebeu a quantidade de água na semana que o terapeuta sugeriu e a pessoa ir com medo para a sessão, porque toda vez que vai, o terapeuta dá a bronca, a palavra bronca mesmo, tá? E aí tem uma situação muito complicada, assim, em relação à bronca, que eu nem vou entrar muito nesse assunto, que é um assunto um pouquinho mais longo, mas tem, gente, muitas vezes as transferências, acontece isso, né? Do paciente, ele, por causa do comportamento do reflexoterapeuta, ter algumas transferências, como por exemplo, às vezes a pessoa, quem dá bronca é pai e mãe, e a pessoa começa a sentir que o terapeuta é pai ou é mãe. E aí, será que vai dar certo o tratamento no sentido de eu vou por medo, eu tomo água por medo, né? Ou fica até dependente porque tá precisando, tanto se sente seguro, que aí gosta, meio que gosta da chamada bronca. Mas na verdade o que essa pessoa está querendo é resgatar lá o sentimento com o pai e com a mãe. Mas fica buscando no terapeuta aquilo ali. Não busca no tratamento, entendeu? E a pessoa não percebe. E o terapeuta continua lá, né? Com as broncas, entende? Olha quanta coisa pode acontecer aí. Fora outros tipos de transferências, mas muita coisa pode acontecer que não vai impactar de forma positiva no atendimento. Não vai, né? Então, isso tudo a gente precisa observar na gente mesmo. A gente tem que fazer uma análise. Como é que eu tô, né, me comportando? Eu preciso fazer alguns ajustes, porque no final das contas, as pessoas vêm buscar na gente alívio para os problemas, alívio para as dores. Anota aí, tá, gente? Mesmo aquelas pessoas que vêm para conhecer. Se ela veio para conhecer, não é só porque ela achou legal. Talvez no consciente dela, ela achou legal. Mas o inconsciente está buscando o alívio de uma dor. Então, mesmo para essas pessoas que não sabem, né, exatamente o que é a reflexoterapia, ela vai buscar ali o alívio para a dor dela, né? E a gente, com o nosso comportamento, a gente vai mostrar para essa pessoa se realmente ela pode ter essa transformação ou não. Então, não é só estimular o ponto, porque às vezes vai estimular o ponto certinho, não vai errar nenhum ponto, mas aí o que começa a acontecer? A gente tem um comportamento assim, né? Dentro de tudo isso que eu falei. E assim, aqui eu falei um pouquinho, né? Tem muitos outros detalhes, tem muito mais coisa, né? Envolvida em relação a tudo isso. Não é só isso, tá, gente? Tem muitas outras coisas envolvidas, né? E aí, essa pessoa ela vai sentir, né? Ela vai perceber se realmente ela quer continuar ou não. E às vezes nem ela percebe, tá, gente? Às vezes ela não percebe que é isso tudo que está acontecendo. Ela só sente um desconforto e quer parar, não quer mais ir.